Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está na trilha do Cloudification de Media Supply Chain. Nesse vídeo, vamos abordar um tema que vem se tornando cada vez mais relevante na indústria de mídia, que é poder usar a inteligência artificial e o machine learning para reconhecimento e correlação de objetos em vídeo, para tornar cada vez mais poderoso um dos principais ativos da empresa na atualidade, o metadado. Para esse bate-papo, eu trouxe aqui o meu amigo Osmar, da AWS. Olá, Wagner. Eu sou arquiteto, então, de soluções aqui na AWS, nessa área de mídia e entretenimento. E só para comentar um pouco, né, o que é mídia e entretenimento dentro da AWS, é uma área que abrange um conjunto de soluções e serviços desenvolvidos especificamente para esses clientes de mídia, e juntamente com uma ampla seleção de soluções de parceiros que vão complementar esse portfólio. Então, com a AWS em mídia e entretenimento, os clientes podem criar, testar e lançar soluções personalizadas e ágeis em todo o ciclo de vida do conteúdo, desde a produção do conteúdo e pós-produção, até as várias formas de distribuição do conteúdo. E muito disso, claro, conectado à automatização do supply chain e do media asset management, conectados a fluxos com inteligência artificial, machine learning, e particularmente observamos machine learning sendo aplicado como principal ferramenta para melhorar a experiência do espectador, trazendo mais engajamento com as plataformas de vídeo. Interessante, Osmar. Dando um zoom out agora no tema, você poderia comentar como a indústria de mídia vem utilizando Analytics, AI e ML para melhorar o engajamento do espectador? Então, acho que não é preciso a gente olhar muito para trás para lembrarmos da TV linear como principal opção de entretenimento. E todo mundo olhava para a mesma tela. Hoje, as opções de entretenimento cresceram drasticamente. E a gente tem várias telinhas agora, não uma única telinha. Então, a gente tem uma infinidade de opções de entretenimento em casa ou em qualquer lugar. São aplicativos de redes sociais, games, aplicativos também de mensagem, etc. Só que ainda assim, o vídeo continua sendo muito relevante. 57% do tráfego da internet é vídeo. Então, a mudança está na forma que a gente consome o vídeo. Agora ele pode ser acessado a qualquer momento, em qualquer tela, em diversos aplicativos distintos. Então, antes a gente ligava a TV e tinha uma dezena de opções. Agora a gente liga a TV e tem milhares de opções de entretenimento. E são várias plataformas também que oferecem o vídeo. Então, o conteúdo que antes era o centro das atenções e concentrava as audiências, hoje não é mais o suficiente. A gente agora tem que voltar o foco para o espectador. O espectador é o centro das atenções. E a gente observa que as plataformas de sucesso, elas se baseiam numa experiência personalizada e completamente interativa. E para criar essa experiência personalizada e interativa, a gente tem 3 fatores principais, que é conhecer as preferências da audiência, conhecer o conteúdo e proporcionar interatividade, proporcionar recursos interativos. Bom, para esse primeiro ponto, que é conhecer as preferências da audiência, vai ser primordial para a gente construir essa personalização. Então, a gente acaba agregando dados sobre o padrão de navegação, sobre o padrão de consumo do usuário, as reações que o espectador dá com relação ao vídeo, e transforma tudo isso em recomendação, em personalização. E cada detalhe do catálogo, cada detalhe da interface, ele é personalizado para cada usuário. Então, para mim, pode ser que o primeiro item do carrossel de um catálogo de conteúdo vai ser Trending Now ou lançamentos. Para você, Wagner, vai ser, por exemplo, por que você assistiu isso, você pode gostar daquilo, ou filmes de ações. E é interessante observar que até a capa de cada conteúdo ela é personalizada por usuário. Então, essa coleta de dados, essa conhecer as preferências do usuário, nos apoia a criar essa personalização. E um outro ponto, para ir para o segundo ponto, agora que a gente já conhece as preferências do usuário, a gente precisa conhecer os conteúdos disponibilizados para esse usuário. Então, a gente aplica recursos de Computer Vision com Amazon Rekognition, que vai facilitar a análise de imagem e vídeo e transformar esses frames, transformar os quadros do vídeo em informação, em metadado. Então, a gente vai obter informações
de quem são os atores, quais são os locais da gravação, quais são os objetos detectados em cena, e tudo isso vai complementar a experiência do usuário. A gente também pode transformar o áudio em informação. O áudio também vira metadado. Então, a gente pode usar um serviço como o Amazon Transcribe, que vai facilitar a gente pegar ou extrair as conversas, as falas, e transformá-lo em texto. Tá? Também é importante agregar informações externas para complementar esses dados, né? Então, a gente poderia somar, por exemplo, dados externos como o IMDb, que é uma base, é um data source dos mais populares, com informações de filmes, novelas, atores. Então, tudo isso compõe o metadado, compõe esse lago de dados que vai trazer mais informações sobre o conteúdo, vai enriquecer o metadado. E isso vai criar funcionalidades avançadas. Por exemplo, tem a plataforma do Amazon Prime Video, que vai trazer, que ao pausar o conteúdo, vai trazer funcionalidades avançadas. Você pode conhecer mais informações sobre os atores, você pode ter jogos de trivia e possibilidades de pular a introdução, entre outros. Bom, por último, a gente entende que as plataformas de sucesso, elas se baseiam muito na criação da interatividade para conquistar a atenção do espectador. Então, em uma transmissão ao vivo, agora a gente pode trazer elementos como chats, likes, enquetes, e tudo isso vira como, na verdade, o espectador, ele vira parte ativa da transmissão. E em conteúdos de on-demand, por exemplo, essa interatividade seriam elementos como comentário, como avaliações, rating, né, do conteúdo, entre outros que a gente pode adicionar no catálogo de VOD. Bom, no final das contas, a gente tem essas fontes de dados agregados, então a gente compõe esse data lake. Quando a gente agrega a mídia, quando a gente agrega o vídeo, a gente acaba formando o que a gente chama de content lake, porque ele também tem agora o conteúdo, né, ele faz parte desse lago de dados, e ele possibilita a conexão da nossa audiência com seus conteúdos favoritos de forma personalizada e interativa. Legal. Indo agora em um ponto de extrema relevância para quem quer utilizar ou passar a utilizar o AI/ML na sua esteira produtiva. Como você sabe, né, Osmar, estamos numa era da automatização de processos, ou seja, a busca incessante pela eficiência operacional. Uma importante etapa na cadeia em que se é possível utilizar o AI/ML é o logging, né, que identifica os objetos e contextos alimentando um banco de dados. E tudo isso sempre foi feito de maneira manual, com profissionais assistindo o conteúdo de ponta a ponta e logando cada detalhe que ali passa. Usar, então, o AI/ML é a oportunidade perfeita para ganhar velocidade nesse processo, sem perder a taxa de assertividade. Contudo, se a gente possui diversos vídeos bem longos, ou estamos utilizando um codec de taxa elevada, esse processamento pode ficar muito caro ou demandar muitos recursos computacionais. Portanto, existe alguma tratativa no sentido de realização desta detecção em proxies de baixa resolução? Excelente, Wagner. Então, a gente pode separar em dois problemas principais. O primeiro seria como extrair somente do vídeo o que é relevante, extrair somente o que é importante para solucionar um determinado problema. E o segundo é como que a gente vai tratar um vídeo de vários e vários gigas em formato mezanino. Então, para a primeira parte das técnicas que a gente pode aplicar para analisar somente o que é relevante, é primordial, primeiro, a gente conhecer o tipo do conteúdo e qual o problema que a gente vai tratar. Então, se é um vídeo sobre um vídeo de notícias, por exemplo, provavelmente a gente não precisa extrair todos os quadros do vídeo, porque tem muita repetição de movimento. Então, a gente vai determinar ou vai mudar as extrações de informação para extrair um frame a cada 5 segundos ou a cada 3 segundos, dependendo do problema que a gente vai tratar. Também a gente pode aplicar técnicas de pré-processamento de imagem, e isso vai ajudar a gente a selecionar o que é relevante. Então, num vídeo, a gente grava em 30 frames por segundo, 60 ou até 120 frames por segundo, e tem até câmeras de slow motion que vai gravar muito mais do que isso. Então, dependendo do conteúdo e do problema, a gente aplica essas técnicas de pré-processamento e a gente poderia, por exemplo, aplicar percentage hashing
ou cálculo de distância euclidiana para remover os frames similares, aqueles que não têm tanta... Então, a gente vai comparar o frame atual com o frame anterior e vai analisar tudo que não tem duplicidade, e a gente vai mandar para o algoritmo ou para a plataforma, no caso a gente está propondo o Recognition, somente aquilo que for importante. E para a segunda parte de como trabalhar em arquivos mezzanine com vários e vários gigas, é usual que nossos clientes trabalhem com proxy, como você mesmo mencionou. O proxy nada mais é do que um vídeo de menor resolução. Então, ao invés da gente processar o vídeo, a gente vai criar essas resoluções e processar somente de acordo com o problema que a gente quer tratar, né? Então, se eu estou falando de uma partida de futebol, provavelmente eu vou precisar de mais resolução. Então, esse proxy que a gente vai criar, ele vai ter um Full HD, ele vai ter algumas características para a gente conseguir tratar o problema. Agora, se eu vou novamente para um vídeo de notícias, uma resolução standard vai ser o suficiente para eu tratar o meu problema. E a outra questão é o próprio pré-processamento que a gente estava comentando antes, né? Então, ao invés da gente analisar vídeo, a gente analisa imagem. Nessa imagem, a gente também pode aplicar técnicas de classificação de imagem ou técnicas de notação de imagem também, para selecionar só o objeto que é importante para a gente, né? Então, a gente volta a falar da partida de futebol. De repente, procurar algum elemento específico, um cartão vermelho, um cartão amarelo, para tratar e mandar só aquilo que é importante para o algoritmo. Outra necessidade não menos importante é a detecção de contexto, sempre visto como um tabu para a área de AML. Por exemplo, o que um participante de um reality show está fazendo, em que parte da casa ele está, ou, no caso de um jogo de futebol, se houve realmente a falta ou o impedimento, ou foi gol, a bola passou totalmente da linha. Pode comentar um pouquinho sobre, Osmar, por favor? Para esse exemplo, a gente vai querer, por exemplo, analisar se aconteceu uma falta. Ao invés da gente analisar um quadro específico, a gente vai analisar uma série de frames, um intervalo do conteúdo e automatizar o fluxo de reconhecimento. Então, eu vou buscar por elementos que me remetem a uma falta. Por exemplo, um jogador, a gente poderia aplicar algoritmos de body position, que é para detectar a posição do corpo, e, por exemplo, detectar se o jogador está caído. A gente também pode observar o próprio juiz com a mão erguida, pode determinar aquilo uma falta, e depois eu posso buscar elementos como um cartão vermelho, um cartão amarelo, que essa combinação de informação vai me levar a falar que isso foi uma falta. E a gente poderia, através disso, criar uma redação. No caso de um reality show, novamente, a gente passa pela definição do problema, e muito do machine learning hoje em dia, ele é aplicado com base em automatizações e com perguntas muito específicas. Então, nesse caso, a gente conhece a posição das câmeras, a gente conhece os objetos que compõem esse local. Então, a gente acaba observando essas informações e aí compõe participante tal, está em tal local, isso montaria a redação. A gente tem bastante ainda a evoluir nessa questão de criar logs. Tem vários algoritmos sendo testados e a gente está aplicando bastante essa questão de treinamento de situações já pré-determinadas para melhorar o treinamento, né, do machine learning e aí responder essas perguntas mais específicas. É isso, estamos encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer o convite da SET para falar um pouquinho aqui com vocês de um tema tão relevante como esse. Espero que tenhamos alcançado o objetivo e deixado vocês com vontade de pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Gostaria de falar algumas palavras, Osmar? Muito obrigado pela participação no SET Experience. A gente continua com essa missão de apoiar empresas no segmento de mídia a aperfeiçoar e inovar nos seus fluxos de mídia e entretenimento. Não deixem de assistir aos demais vídeos do SET Experience Academy. Um abraço a todos e até a próxima.